Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja Deus por mais uma manhã que nós estamos aqui na presença do Senhor Jesus Cristo. Quero cumprimentar o amado irmão, a amada irmã, na bendita paz do Senhor Jesus. Dizer que este é um dia que o Senhor Deus preparou para nós. E por nós sabermos que Deus preparou este dia para nós, nós vamos celebrar a Deus por Ele ter preparado este dia para nós, por Ele nós fazermos parte daqueles que foram escolhidos para viverem neste dia, para usufruírem das vitórias que este dia tem preparados para eles, pela glória e o mover do nome do Senhor Jesus Cristo. Igreja, vamos orar, que é para darmos início ao nosso tempo com Deus. Vamos clamar pela visitação do Espírito Santo. Vamos clamar pela visitação de Jesus Cristo neste lugar, para que Ele possa nos ajudar a caminhar nesta manhã, para que Ele possa revelar-se na nossa vida de uma maneira jamais vista, pela glória e o mover do nome do Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor Jesus Cristo, irmã Alice. A paz do Senhor Jesus Cristo, irmã Briolage de amor. Que o amor do Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Que tudo quanto vocês encontrarem a fazer neste dia, nos dias futuros, que a bênção de Deus esteja dianteira de tudo isso, pela glória e o mover do nome do Senhor Jesus Cristo. Quero pedir que me ajudem a fazer a partilha desta live na bendita paz do Senhor Jesus Cristo. Enquanto isso, nós vamos orar, que é para dar início ao nosso tempo com Deus. Oremos. Meu Deus, meu Pai, obrigado, Pai, pela sua misericórdia. Obrigado, Pai, pelo seu amor. Obrigado, Deus, pela sua boa vontade nas nossas vidas. Obrigado por te moveres, meu Deus, ao nosso favor, sempre que nós queremos ver a sua manifestação nas nossas vidas. Permita, meu Deus, nesta manhã, com que mais uma vez a sua manifestação ele esteja dianteira deste programa, que nós temos, meu Pai, agendados contigo todas as manhãs pelas 7 horas. Nós viemos, meu Pai, para ter um encontro celestial consigo. Viemos para vir, meu Pai, reconhecer que verdadeiramente Tu é que és Deus da nossa vida. Viemos, meu Deus, para nos rendermos nos Seus pés e permitirmos com que só a Sua boa vontade se manifeste na nossa vida. E aceitamos, meu Deus, que tudo quanto tem se manifestado a nosso favor é graças a Si, é graças ao Seu mover. Ensina-nos, meu Pai, nesta manhã, a sabermos sermos obedientes à Sua palavra. Ensina-nos, meu Pai, a caminharmos assim como o Seu Filho Jesus Cristo nos ensinou a caminhar sobre esta terra. Nós sabemos que vivemos nesta terra, mas nada que tem nesta terra nos pertence, meu Deus. Aquilo que nos pertence é tudo quanto está no reino dos céus. Nós estamos nesta terra de passagem. Então ensina-nos, meu Pai, a não ficarmos ligados às coisas desta terra, a não focarmos o nosso foco todo, não colocarmos toda a esperança que nós temos de vida eterna sobre as coisas desta terra, porque o que é desta terra será sempre para esta terra. O que nós encontramos nesta terra sempre ficará nesta terra. Não iremos levar nada conosco quando nós partirmos para a vida eterna. Então faça, meu Pai, com que o Seu Espírito ele cresça em nós. Revela, meu Pai, sabedoria espiritual no nosso crescimento em Cristo, pela glória e o mover do Seu maravilhoso nome. Pedimos, meu Deus, nesta manhã, que o Seu Espírito Santo possa tomar possa tomar conta deste lugar, para permitir, meu Deus, que tanta palavra que for proferida, meu Pai, da minha boca para o Seu corpo, para o Seu povo, que seja uma palavra viva e eficaz, meu Pai, que trará mudança na vida daqueles que abriram seus corações para se receberem esta mensagem, em nome do Senhor Jesus Cristo. Permita, meu Pai, que eu dispa todo o entendimento que eu tenho da Sua palavra nesta manhã, para permitir, meu Pai, dar lugar ao Seu maravilhoso poder, que é a presença do Espírito Santo que está aqui conosco nesta manhã, pela glória e o mover do Seu maravilhoso nome. E todos me ajudam a dizer um grande amém para o nosso belo e maravilhoso Deus. Louvado seja Deus por este tempo que nós separamos para estar na Sua presença, para podermos ver a glória de Deus a se manifestar ao nosso favor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Igreja, nesta manhã nós estaremos a falar de nada mais, nada menos que
do tema que diz: a nossa aliança com Deus não é definida pela nossa prosperidade. Amém, igreja? A aliança que nós temos com Deus, ela nunca foi definida pela prosperidade que nós temos. Notem que a prosperidade que o diabo tem não significa que o diabo tem uma certa aliança com Deus. Amém, igreja? Mas antes de nós estarmos aqui a falar do tema de hoje, do tema que nós vamos estar a tocar nele hoje, eu gostaria só de deixar aqui um pequeno conselho, posso assim dizer, uma pequena palavra, posso assim dizer, para o amado irmão e a amada irmã. Notem uma coisa, meus irmãos, normalmente quando nós estamos perante uma palavra que está a ser ministrada, uma palavra que vem de Cristo, que vem revelada através do Espírito Santo, esta palavra que Jesus Cristo ou que Deus usa o Espírito Santo ou através de um homem para falar, para liberar esta palavra para o nosso ser, esta palavra é para trazer uma mudança para a nossa vida. Toda palavra que é preferida por um homem de Deus, ou pode até não ser um homem de Deus, mas é a palavra do Senhor, esta palavra é preferida para nós a recebermos, refletirmos nela na nossa vida, fazermos uma certa comparação na nossa vida com a palavra, para nós podermos retificar-nos dos erros que nós podemos estar a cometer perante a palavra que foi liberada para nós. Notem que se nós nos colocarmos em posição de querer comparar uma palavra que está a ser proferida ou que está a ser ministrada para nós num certo momento, nós queremos comparar esta palavra com a vida de um irmão, ou com a vida de uma irmã, ou com a vida do nosso pai, ou com a vida dos nossos filhos, certamente que nós estaremos a falhar aquilo que é a missão que Deus cumpriu para ser liberada para a nossa vida. Volto a repetir, quando uma palavra é liberada através de um homem de Deus, esta palavra é liberada para cada um de nós a recebermos, refletirmos nela, na nossa vida e tomarmos uma ação perante esta palavra. Quando nós nos colocamos em posição de querer comparar a vida do nosso próximo com uma ministração que foi feita aos nossos ouvidos, estamos a falhar com Deus. Estamos a falhar o propósito que Deus teve com esta palavra para a nossa vida, para o nosso crescimento em Cristo. Toda palavra que é preferida, toda ministração que é feita, ela é feita para o nosso ouvido e para o nosso crescimento com Cristo, com a aliança que nós temos com Cristo. Se não fosse para esta palavra ser proferida para nós, se não fosse para esta ministração ser feita para nós e a nossa aliança com Deus, certamente que Deus não ia nos escolher para nós fazermos parte daqueles que estão a ouvir esta palavra. Eu quero dizer, em outras palavras, que toda ministração que eu trago para o irmão, para a irmã que tem me acompanhado, esta ministração é para tu, irmão, tu, minha irmã, a receberes, refletires na sua vida, não na vida da sua esposa, ou do seu marido, ou do seu vizinho, ou do seu irmão em Cristo. É para tu pessoalmente refletires na palavra e se achares que esta palavra tem algo que tem a ver com a sua vida, encontrar-te a fazer uma mudança através dela. Amém? Amém, igreja? Então, voltando para o tema de hoje, a nossa aliança com Deus não é definida pela a nossa prosperidade. Amém? Quer dizer que a aliança que nós temos com Deus nunca é definida pelos bens que nós temos, pela prosperidade que flui na nossa vida. A aliança que nós temos com Deus, ela não é definida pelas coisas que nós adquirimos naturais deste mundo. A aliança nossa com Deus é definida pelo nosso caráter, pelo aquilo que nós temos como aliança com Deus, aquilo que nós fizemos perante os mandamentos de Deus, perante os ensinamentos de Deus. Isso é que define a aliança verdadeira que nós temos com Deus. Eu vou ler a Bíblia lá no livro de Mateus, capítulo 4, de versículos 8 a versículo 10.
Louvado seja Deus. Livro de Mateus, capítulo 4, versículos 8 a versículo 10. E assim diz a palavra do Senhor Jesus Cristo na minha Sagrada Escritura. Depois o diabo levou Jesus para um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e as suas grandezas. E disse: eu lhe darei tudo isso se você se ajoelhar e me adorar. Jesus respondeu: vá embora, Satanás. As Escrituras Sagradas afirmam: adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele. Amém, igreja? A Bíblia vai nos dizer que o diabo, quando Jesus Cristo foi para o deserto para ir ser tentado com o diabo, para ir jejuar 40 dias e 40 noites, a Bíblia é bem clara. Ela diz que Jesus Cristo teve que passar por aquele processo para ele ser tentado com o diabo. A Bíblia nos diz que Jesus Cristo, quando ele separou o seu tempo e foi para o deserto, ele sabia que o propósito qual lhe fez ele passar para o deserto era para ele ser tentado com o diabo. Deixa-lhe dizer uma coisa, meu irmão e minha irmã. O propósito que nós passamos por tempestades por ele é para nós sermos testados pelo diabo. É para nós sermos testados com o diabo, para verdadeiramente vermos se realmente nós estamos firmes na palavra do Senhor ou não. E o diabo, ele já abriu a mente, ele já sabe que nós, os humanos, a nossa natureza é amar as coisas deste mundo. E a Bíblia nos diz que o diabo, depois o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e as suas grandezas. E disse: eu lhe darei tudo isso se você ajoelhar-se e adorar-me. A Bíblia nos mostra, ela nos ilustra, nós conseguimos ver o diabo a exibir o poder que ele tem. E o diabo disse, mostrou-lhe todas as riquezas e grandezas que existiam no mundo inteiro, nas cidades inteiras. E o diabo disse para Jesus Cristo: olha, que se tu ajoelhares para mim, eu te darei isto tudo. Que a Bíblia aqui nos mostra que o diabo tem o poder sobre todas as riquezas daqui do mundo. Ele tem esse poder. Em nenhum momento a Bíblia nos mostra Jesus Cristo a recusar a oferta, aliás, a recusar a afirmação que o diabo fez perante o poder que ele tinha sobre as coisas deste mundo. Que quer dizer que o diabo tem sim poder sobre todas as coisas deste mundo. Ele tem poder sobre as riquezas deste mundo. Ele tem poder sobre as prosperidades deste mundo. Ele tem poder sobre tudo aquilo que se materializa aqui neste mundo, nesta terra. Por isso que o nosso tema de hoje é que a nossa prosperidade não define a aliança que nós temos com Deus. O irmão pode ser próspero e esta prosperidade não vir de Cristo. O irmão pode ter todas as riquezas deste mundo e estas riquezas não virem de Cristo. Tu até podes se encontrar em posição de pensar que as riquezas vêm de Cristo, mas existe uma pergunta que nós temos de nos fazer. A questão que fica aos irmãos é esta: a quem o irmão ou a irmã se ajoelha para ele? Qual é o caráter que o irmão tem tido perante as ofertas que o diabo nos faz no nosso dia a dia? Porque certamente que todas as coisas deste mundo pertencem ao diabo. São riquezas que pertencem ao diabo. São as coisas que nós queremos tanto ter. O diabo monta estas todas as coisas. Ele monta esse todo pacote perfeito que nós conseguimos ver, perfeito ao olho natural, que nós conseguimos ver no nosso dia a dia. Para quê? Para nos afastar da presença que nós temos com Cristo. Para nos fazer nos desfocarmos da nossa entrega em Cristo, do nosso caminhar em Cristo. A quem é que nós temos nos ajoelhados? A quem é que nós respeitamos quando chega a hora de fazermos a decisão se vamos andar em Cristo ou se não vamos andar em Cristo? Notem que Jesus Cristo, quando negou ao diabo, quando negou que o diabo verdadeiramente tinha o poder sobre todos os reinos do mundo,
ele apenas disse que ele nunca se renderia a ele, porque somente a Deus é que nós devemos nos render. Jesus Cristo disse que somente a Deus é que ele podia se render. Jesus Cristo sabia que não são as coisas naturais, as coisas deste mundo, que nós devemos nos render a elas, mas sim as coisas do Espírito. Me vale muito eu ser rico no Espírito e pobre na carne. Eu ter todas as riquezas espirituais, todas as frutas que a Bíblia fala delas que nós devemos ter como filhos de Cristo, do que as frutas naturais deste mundo, do que a prosperidade deste mundo, do que as riquezas deste mundo, do que as coisas que o diabo coloca na nossa mesa para nos fazer nos desviarmos daquilo que são os propósitos que Deus tem conosco. Será que existe esta questão que nós nos fizemos antes de nós tomarmos decisão de aceitar as coisas ilícitas deste mundo? Eu lhe pergunto nesta manhã, a quem que o irmão ou irmã tem ajoelhado para ele, para que as coisas do natural se manifestem ao vosso favor? Notem que a Bíblia diz que nós temos que colocar o reino dos céus como a primeira coisa na nossa vida, que o resto das coisas, Deus trata as coisas deste mundo como o resto das coisas, porque Ele sabe que nós não devemos dar importância às coisas deste mundo, porque as coisas deste mundo já têm dono, e o dono destas coisas é o diabo. Notem que o diabo já foi um dos melhores anjos que Deus teve, e ele não perdeu esse poder que ele tinha nos céus, porque quando Deus dá algo, Ele não retira esta coisa que Ele nos dá. E quando o diabo foi lançado dos céus, foi removido dos céus, ele veio reinar aqui no mundo. Ele tem todo o poder sobre todas as coisas deste mundo. Ele tem este poder em si. E a quem é que nós nos ajoelhamos para Ele? Notem que neste mundo nós estamos de passagem, que tudo quanto nós encontramos neste mundo nós vamos deixar neste mundo. Os óculos que eu usei hoje eu vou deixar neste mundo, a minha aliança eu vou deixar neste mundo, a minha camisa eu vou deixar neste mundo. Será que as coisas deste mundo levarão à salvação? Será que por eu aceitar os convites que o diabo tem feito para mim, irá me fazer ver a glória de Deus? A glória de Deus não está nas coisas naturais que nós conseguimos pegar, tocar, vestir, alimentar-se delas, mas a glória de Deus, ela reflete-se através da manifestação do Espírito que nós temos ouvido sempre a falar conosco, com o nosso interior. Nós devemos saber e nos colocar em posição de saber que quando é colocado algo natural, apesar no nosso interior, mais que as coisas de Cristo, em maldade nós estamos a andar. Ao diabo nós estamos a ajoelhar. Quando nós colocamos o dinheiro, o trabalho, as coisas deste mundo, mais importantes que os trabalhos de Deus, que o Evangelho de Deus, que estar na palavra do Senhor, que estar a caminhar em Cristo, que estar a ir para a casa do Senhor, que estar a evangelizar, que estar a fazer os trabalhos que Deus precisa que nós fizemos. Note que nós estamos a ajoelhar para o diabo. Nós estamos a nos arrender para o diabo. Quando nós paramos de nos focar naquilo que são os princípios da Bíblia, aquilo que são os princípios que a Bíblia tem nos revelado para nós caminharmos nele, e nos focamos nas coisas naturais deste mundo, estamos preocupados em o que o mundo vai dizer sobre nós acerca daquilo que nos rodeia ou que nós temos. A diabo nós estamos a ajoelhar. Quando nós escolhemos as coisas do mundo no lugar das coisas de Deus, saiba que estamos a adorar Satanás. Quando nós colocamos as coisas deste mundo como a coisa prioritária para nós e não colocamos a Deus como prioritário no nosso caminhar em Cristo, automaticamente nós estamos a adorar Satanás. Por isso que é muito importante sempre, antes de nós fazermos uma escolha daquilo que nós queremos ver se manifestar na nossa vida, nós devemos nos perguntar, mas a quem é que eu estou a adorar neste momento? Porque em toda decisão que nós tomamos na nossa vida, ou nós estamos a adorar o bem ou estamos a adorar o mal. Em tudo
tudo quanto é decisão que nós fizemos na nossa vida, ou nós estamos a adorar o bem ou estamos a adorar o mal. Então existe uma necessidade de sempre, antes de nós fazermos uma decisão, antes de nós tomarmos uma ação, nós refletirmos: se eu fizer esta coisa desta maneira, a quem eu estaria a adorar? A quem eu estaria a seguir? A quem eu estaria a colocar como rei ou líder desta tal coisa que eu estou a fazer neste exato momento? Não me vale nada eu ter todas as riquezas deste mundo, se estas riquezas quem me deu foi o diabo. Cadê as riquezas celestiais que eu tenho que ter? A primeira vez que o diabo chegou, tentou Jesus Cristo, ele disse: transforma estas pedras em pão, se é que tu tens esse poder de assim fazer, para tu te alimentares, porque tu estás com fome. E Jesus Cristo respondeu e disse: olha, não é só do pão que viverá o homem. Então quer dizer que não é só das coisas deste mundo que nós vamos viver. Não são das coisas naturais que nós temos que nos focar a elas para nós termos vida, para nós sermos felizes. As pessoas estão preocupadas em querer estar felizes com as coisas naturais deste mundo, e a felicidade celestial que vem dos céus, não estão preocupados em querer colocar esta felicidade no seu crescimento em Cristo, no seu andar em Cristo. Mas é necessário com que nós primeiro alimentamos o nosso espírito. Não existe maior felicidade de nós encontrarmos o verdadeiro amor de Cristo, nós conseguirmos caminhar no verdadeiro amor que Cristo deposita em nós. Esta é a felicidade que Deus quer que nós caminhemos com Ele, não a felicidade da prosperidade das coisas deste mundo, porque certamente que se nós assim tivermos a andar, estaremos a andar num caminho que o diabo quer que nós andemos nele. O diabo mudou a tática nestes últimos dias, porque ele sabe que as pessoas têm amor pelas coisas do mundo. O diabo coloca riquezas à nossa dianteira para nos cegar, para nós pensarmos que as riquezas que nós temos naturais vêm de Deus. Tudo bem que existem riquezas que Deus é que manifesta ao nosso favor. Tudo bem que existem essas, mas notem que a maioria das riquezas que nos rodeiam, nós temos que primeiro perguntar: será que é Deus que colocou esta riqueza à minha dianteira? Ou é o plano do diabo para me fazer eu me render a ele? É momento de nós nos perguntarmos: as coisas que eu tenho, os bens que eu tenho, como é que eu adquiri? Será que existiu a mão de Deus sobre estes bens que eu adquiri, sobre esta riqueza que eu tenho, sobre a prosperidade que eu vivo? Será que existe a mão de Deus? Nós mesmos temos que sentar e nos reavaliarmos. A quem é que eu tenho me ajoelhado? A quem é que eu tenho me rendido a Ele? A quem é que eu tenho caminhado nos caminhos dEle? Não me vale nada eu ter todas as riquezas deste mundo, enquanto a minha alma chora pelas riquezas de Cristo, pelas riquezas que Cristo precisa que eu caminho neles. Nós precisamos de ter um encontro com Deus, de caminhar com Deus, de ouvir a palavra de Deus e nos colocarmos em posição de caminharmos naquilo que são os propósitos que Deus coloca na nossa vida, que nós devemos caminhar neles. O diabo sabe que os humanos, eles não aguentam com as riquezas deste mundo. E quem controla as riquezas deste mundo, infelizmente, é o diabo. Ele é que tem um poder sobre isso. As riquezas celestiais, essas é que Deus tem domínio sobre elas. E essas é que Deus preocupa-se em querer manifestar ao nosso favor. Nós somos capazes de ter tudo quanto nós quisermos debaixo deste mundo, porque o Criador deste mundo é Deus. Mas Deus mesmo, Ele diz: não se preocupem com as coisas deste mundo, porque as coisas deste mundo são passageiras. A única coisa que nós devemos nos focar a elas são as coisas celestiais, as coisas do Espírito. As coisas que enchem o nosso espírito, alimentam a nossa alma. Não as coisas que alimentam o nosso ego, porque eu tenho mais que o fulano, porque eu sou mais que o fulano. Quando nós começamos a olhar as coisas com essa perspectiva, com este modo de ser, verdadeiramente que nós estamos a caminhar para um caminho errado.
Nós devemos ter o espírito de Shadraque, Mesaque e Abednego. Esses 3 homens, a Bíblia nos diz que o rei Nabucodonosor, ele mandou fazer uma estátua de ouro e mandou com que toda a população daquela cidade se rendesse àquela estátua. Mas esses 3 homens, porque eles tinham uma aliança com Deus, eles sabiam que só a Deus eles deviam se render e se ajoelhar a eles. Quando o rei mandou chamar esses 3 jovens e disse para eles ajoelhar-se àquela estátua, esses jovens recusaram, disseram que não, nós não iremos nos render à sua estátua. Nota que esses 3 jovens não confiavam em nada natural, mas sim a Deus. E eles responderam ao rei, disseram que nós só nos renderemos ao nosso Deus. E o nosso Deus irá nos fazer nós nos livrarmos do fogo que tu irás nos meter nele. Porque a Ele nós confiamos. Não estamos preocupados com as suas riquezas. Não estamos preocupados com as coisas que tu nos darás para nós nos alimentarmos com Ele. Não estamos preocupados com as coisas que tu tens. Porque as coisas deste mundo são passageiras. Mas a glória que nós temos de Deus dentro de nós, essa nunca passará. Não estamos preocupados com a sua prosperidade. Tu podes até ter uma estátua feita de ouro, mas o Deus que nós servimos, esse é um Deus maior e um Deus de alianças que nunca se quebram. E a Bíblia nos diz que estes 3 jovens, o rei ficou raivoso com eles por eles não quererem se render aos pés do rei, aos pés da estátua. A Bíblia nos diz que estes 3 jovens foram levados e foram metidos no fogo, para que eles fossem consumidos com fogo. Mas porque estes jovens renderam-se ao Deus vivo, eles tinham uma aliança com Deus, não preocuparam-se com as coisas deste mundo. A Bíblia nos relata que estes jovens não foram consumidos pelaquele fogo. Quando o rei voltou a olhar para dentro do sítio onde estavam os jovens para serem consumidos do fogo, a Bíblia nos diz que este rei viu 4 pessoas dentro daquele lugar. E quando ele viu, ele disse: eu vejo uma 4ª pessoa. Afinal, quantas pessoas é que nós metemos dentro deste fogo? Foram 3 ou 4. E esta 4ª pessoa, ela move-se como o Filho de Deus. Oh God! Que quer dizer que quando nós aceitamos a aliança de Deus, nós recusamos as coisas deste mundo. Deus se encontra em posição de estar para nos servir, nos proteger de qualquer que seja a enfermidade que tenta nos abalar. E Ele, Deus, Ele trará o alimento para o nosso bem. Ele trará as riquezas que nós precisamos de ter. Existem certas riquezas que nós não precisamos de ter na nossa vida. Por isso que Deus não libera prosperidade para nós, porque Ele sabe que este tipo de riqueza vai matar o meu filho. Mas quando nós queremos desobedecer a Deus, queremos sair daquilo que são os propósitos de Deus, aceitamos as riquezas do diabo. E aí é onde nós caímos na fé. É automático. Se fosse por Deus, todos nós seríamos ricos e prósperos. Mas Ele sabe que existem certas riquezas que irão nos fazer nós sairmos da presença dEle. Por isso que Deus não libera. Mas existem aqueles filhos que eles forçam esta riqueza e procuram outros mecanismos para poder ter estas riquezas que eles tanto querem, que Deus acha que ainda não é o momento, o tempo deles terem estas riquezas, dele abençoar os seus filhos com estas riquezas. Mas porque os humanos, eles estão tão normais com a natureza deste mundo, com as riquezas que o diabo tem colocado à nossa frente, perdem o foco. E logo de seguida estão a seguir os passos do diabo, seguem os passos de Satanás. Esquecem-se que a aliança que eles têm com Deus está a ser perdida por causa da aliança que querem ter com aquele que reina neste mundo, aquele que reina, que tem domínio sobre as coisas deste mundo. Amém, igreja? Volto a repetir, a Bíblia diz: depois o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e as suas grandezas. A Bíblia diz que o diabo levou Jesus para um sítio bem alto, mostrou-lhe que todos os reinos do mundo e as suas grandezas. Todos. A Bíblia não disse mostrou-lhe 2 ou 3 ou 4, mostrou-lhe todos os reinos do mundo
e as suas riquezas. E disse a Jesus: eu lhe darei tudo isso se você se ajoelhar e me adorar. Que quer dizer que ele, o diabo, tem poder sobre todos os reinos do mundo e as suas grandezas. Mas para nós podermos ter acesso a estas coisas, nós temos que adorá-lo. E a Bíblia nos diz que colocai em primeiro lugar o reino dos céus, não os reinos deste mundo, que todo o resto lhes será acrescentado. Que quer dizer que tudo quanto o diabo tem domínio sobre ele é resto para Deus. E Deus a qualquer momento pode acrescentar essas riquezas na sua vida. Notem que depois do Shadraque, Mesaque e Abednego terem recusado se render àquela estátua de ouro, depois do rei ter visto que verdadeiramente o Deus destes jovens é um Deus vivo, é um Deus de misericórdia, é um Deus de milagre, ele removeu aqueles miúdos ali dentro e disse a toda a população: a partir de hoje nós vamos servir ao Deus destes jovens. Porque eles entenderam que a única pessoa que eles tinham que se ajoelhar para ele é um Deus vivo, é um Deus filho de Jesus Cristo, aquele Deus que criou todas as coisas deste mundo, e não Deus desta terra, deste mundo, não um Deus de ouro, não um Deus carnal, mas sim o Deus criador de todas as coisas deste mundo. Então, igreja, é muito importante nós de vez em quando nos questionarmos: a quem eu tenho me ajoelhado? Muitas das vezes o diabo, ele nunca irá aparecer para ti como diabo e te fazer estas questões: ei, tu não queres isto? Não. No nosso dia a dia existem figuras, negócios, coisas que nós caminhamos por elas, que movem-se como o diabo na nossa vida. O diabo nunca vai aparecer assim, dizer: ei, o que tu queres? Queres esta caneta? Se tu aceitares levar esta caneta da minha mão, ou se tu se ajoelhares a mim, eu vou te dar esta caneta que tu tanto queres. Não, ele nunca vai aparecer. Mas ele aparece através de pessoas que trazem negócios para a sua vida, através de negócios que aparecem na sua vida, através de oportunidades que tu tens de poder roubar algo, de poder estar metido num negócio. Através destas oportunidades é o diabo que tem se manifestado. Então existe uma necessidade de nós sempre autoavaliarmos se verdadeiramente é Deus que liberou esta bênção para mim, ou é o diabo que está me a tentar. Imagine só um irmão, uma irmã está perante um dia que temos que ir à casa do Senhor, e me aparece alguém a dizer: olha, num domingo às 9, olha irmão, temos uma oportunidade de um negócio, 9 horas, temos que nos encontrar na paragem de Machanchen. E 9 horas tu tens que estar na igreja. Ai, tens que pensar. Aí tens que pensar: a quem é que tu vais te ajoelhar nesse momento? Será que vais cancelar este negócio para uma hora futura e ires para a casa do Senhor, para primeiro se ajoelhar ao Senhor e depois aturar as coisas deste mundo? Ou has de ir porque estás a ver uma oportunidade de fazeres mais 100 mil para a sua conta? A quem é que nós temos nos ajoelhado? A quem é que nós temos nos ajoelhado? Tens uma oportunidade de ir evangelizar, de ir para a casa de alguém e ter que orar com esta pessoa, mas porque apareceu um compromisso que tu irás poder fazer mais 200 mil para a sua conta, tu desmarcas o programa que tu tens de ir falar da palavra do Senhor com um certo irmão que está a precisar deste amor, que está a precisar desta presença de Cristo na sua vida, para ires atender o negócio que vais ter mais 200 mil na sua conta. A quem é que tu te ajoelhaste para Ele nesse momento? A quem é que tu te rendeste aos pés dEle neste momento que tu tomaste a decisão de ir fazer um negócio para teres um extra 200 mil para a sua conta? E notem que muitas vezes isto tem acontecido nas nossas vidas. Nós somos colocados numa balança, o diabo coloca-nos numa balança para ver se verdadeiramente nós estamos a servir a Cristo ou não. Se a aliança que nós temos com Deus é verdadeiramente forte.
E quando nós nos encontramos em posição de estarmos a seguir os propósitos do diabo, o diabo olha para Deus e começa a se rir. Olha para o seu filho, com um pouco que eu estou a lhe dar, ele está-se a desviar dos seus caminhos. E Deus apanha uma grande tristeza no seu coração, porque Deus nos ama de uma tal maneira que nós nem conseguimos imaginar. E Ele está a todo momento a dizer que não, os meus filhos não irão fazer isto, os meus filhos não irão tomar este caminho. Mas muitos são aqueles que têm envergonhado a Deus, têm envergonhado a Deus. Não vamos envergonhar a Deus, família. Se for para vivermos de pão, manteiga e água, enquanto estamos em Cristo, vamos viver. Se ainda não é chegado o nosso momento de nós comermos os filés, os ribais, os bons T-bones, é porque Deus ainda não quer. Vamos obedecer a Deus, que o tempo certo, o tempo de Deus, Ele é o sempre certo. Que Deus irá se manifestar ao nosso favor. Amém, igreja? Vamos orar, vamos agradecer a Deus por este tempo que nós separamos para estar na sua presença. Vamos agradecer a Deus por Ele ter revelado essa ministração ao nosso favor, pela glória e o mover do nome dEle. Vamos pedir com que Deus estenda a sua mão para nós sabermos ouvir a voz dEle, para nós sabermos fazer as escolhas certas quando estarmos perante esta balança da escolha do bem ou do mal, de nos ajoelharmos para Deus ou para Satanás. Oremos, igreja. Meu Deus, meu Pai, obrigado, Pai, por este tempo que nos separamos para estar na sua presença. Queremos lhe agradecer, meu Deus, por teres usado do seu Espírito Santo para trazer esta palavra viva para o nosso ser, para trazer esta palavra, meu Pai, que nos fará, meu Deus, nós termos direção de onde, meu Pai, nós temos que caminhar, de como nós devemos que caminhar, de como nós devemos, meu Pai, separar as coisas deste mundo e as coisas celestiais que são manifestadas pelo Seu Espírito Santo. Ajuda-nos, meu Deus, através desta palavra que foi liberada para a nossa vida, a nós sabermos como caminhar. Ajuda-nos, meu Pai, a receber esta mensagem e colocarmos-a em prática, meu Deus, na nossa vida. Faça-nos, meu Deus, ouvirmos o falar do Seu Espírito Santo, sempre que o diabo levantar-se à nossa dianteira, meu Pai, para colocar propostas, meu Deus, que nos farão sair da Sua presença. Não permita, meu Deus, faça com que o nosso coração esteja sempre aberto para ouvir o pesar do falar da palavra que vem do Espírito Santo, meu Deus. Abra, meu Deus, os nossos ouvidos espirituais, abra os nossos olhos espirituais para nós conseguirmos enxergar, meu Deus, o mal quando estiver à nossa frente, para nós podermos ouvir, meu Deus, a voz do diabo quando estiver a falar com o nosso ser. Pela glória e o mover do seu maravilhoso nome, entregamos, meu Deus, o nosso dia nas suas mãos. Viemos nos render a si, meu Deus. Viemos nos render, meu Pai, aos seus pés, para permitir com que somente a sua vontade seja feita na nossa vida. Se a vontade, meu Pai, do diabo querer se levantar na nossa dianteira, não assim permita, meu Deus, porque maior é o poder que está em si, maior, meu Pai, é o seu reino, e é o seu reino que nós queremos seguir, é o seu poder que nós queremos caminhar nele, porque nós sabemos que maior é ele, que nós, meu Pai, basta que nos entreguemos para caminhar neste poder seu. Vitoriosos seremos, meu Pai, vitoriosos nós caminharemos neste mundo cheio das trevas, este mundo, meu Pai, que é dominado pelas trevas, meu Pai, e as garras, meu Pai, do Satanás. Meu Deus, meu Pai, pedimos, meu Pai, com que a sua glória caminhe a nossa dianteira neste dia, que tudo quanto nós fomos encontrar a fazer, todo lugar onde nós fomos a entrar, que a sua glória, meu Pai, esteja, meu Pai, a nossa dianteira, que o mover do seu Filho Jesus Cristo que reside em nós, seja ele, meu Pai, a ser visto pelas pessoas, meu Pai, que têm convivido conosco, que têm vivido ao nosso redor. Pela glória e o mover do seu maravilhoso nome, nós agradecemos por este tempo, e que tudo, meu Deus, quando nós ligamos aqui na terra, assim a sua palavra diz, que também será ligado nos céus através da nossa ministra, através do nosso, meu Pai, clamor ao nome do seu Filho Jesus Cristo. Assim nós clamamos, meu Pai, e decretamos que assim como nós oramos, assim já é na nossa vida, pela glória e o mover do nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, meu Pai, permita com que o seu poder, meu Pai, se manifeste na vida de alguém que possa se encontrar doente neste dia. Permita, meu Pai, com que, meu Deus, na vida de alguém que não se encontra com nada para se alimentar com Ele neste dia, permita, meu Pai, com que o seu Espírito Santo manifeste-se ao favor de alguém que tem para poder doar a esta pessoa que precisa. Permita, meu Deus, com que o seu Espírito Santo, meu Pai, Ele ande por todo lado para poder
para poder cumprir, meu Deus, com aquilo, meu Pai, que são os desejos, meu Pai, do coração dos seus filhos. Nós sabemos, meu Pai, que só a Ti, meu Pai, nós devemos adorar, e é a Ti, meu Pai, que nós viemos nos adorar, que nós viemos adorar, nos render, para permitir, meu Pai, com que o Seu Espírito Santo, meu Pai, Ele fale conosco, Ele venha nos servir através dos Seus anjos, em nome do Senhor Jesus Cristo, e todos me ajudam a dizer um grande amém. Para o nosso belo e maravilhoso Deus, louvado seja Deus por este tempo que nós separamos para estar na Sua presença. Até amanhã, exatamente às 7 horas, estaremos aqui juntos a orar. Amanhã é sexta-feira, como iniciamos na semana passada, que todas as sextas-feiras nós estaremos apenas a orar. Vamos ler um pequeno versículo que é para nos dar direção de como nós estaremos a orar, de os temas que nós vamos estar a trazer para podermos orar. Então amanhã, exatamente às 7 horas, sexta-feira, venha preparado para orar, venha para clamar, venha para poder destruir morradas na sua vida, venha para poder profetizar coisas que queres ver a se manifestar na sua vida, venha para ter este encontro com Deus através da oração fervorosa. Sextas-feiras nós viemos orar, viemos libertar aquilo que nós temos dentro de nós. Amém, igreja? Nós devemos viver sempre a orar. A oração é que nos traz mais próximos de Deus. As nossas orações é que abrem caminhos para que Deus possa se manifestar a nosso favor. Então venha amanhã, exatamente às 7 horas, para juntos orarmos pela glória e o mover do nome do Senhor Jesus Cristo. Igreja Shalom, fiquem com a paz do Senhor Jesus Cristo neste dia, que tudo quanto forem encontrar a fazer, que esteja lá a mão de Deus. Não esqueçam, meus irmãos, de sempre usarem o álcool gel, usarem as vossas máscaras, porque tudo bem que nós temos o sangue do Senhor Jesus Cristo que nos protege, mas também vivemos num mundo que o diabo está a todo momento a tentar nos caçar, a tentar nos matar espiritualmente e carnalmente. Então nós também devemos usar as proteções que existem aqui neste mundo, que é o álcool gel, o álcool e as máscaras, para podermos nos defender desta doença que está a abalar o mundo. Vamos orar, vamos clamar a Deus para que Ele nos defenda na rama espiritual, para que esta doença não se manifeste no nosso espírito, na nossa alma, para que também não alcance a nossa carne, mas também devemos nos proteger. Amém, igreja? Vamos nos proteger, porque verdadeiramente esta doença está a abalar vidas. Amém? Principalmente aqueles mais velhos, as nossas mães, os nossos pais, os nossos tios, por aí. Cuidem-se, por favor, cuidem-se, porque nós ainda vos amamos, ainda queremos viver muitos mais anos com vocês. Então pedimos mesmo que cuidem-se, porque através destes cuidados que nós teremos é que poderemos viver mais tempos juntos um com o outro. Amém, igreja? Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós e que o sangue do Senhor Jesus Cristo seja sempre a nos cobrir, para que este corona não atinja a nossa vida, com que nós não sejamos diagnosticados com esta doença maligna, pela glória e o mover do nome do Senhor Jesus Cristo. Até amanhã, exatamente às 7 horas, estaremos aqui juntos para estarmos de novo na presença do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Shalom.